Pessoal, bom dia. Então vamos dar continuidade a mais uma palestra da disciplina Relato Integrado. E nós temos agora o tema CDP, com o professor Fernando Figueiredo, é um consultor de especialidade. Então, passo a palavra. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao professor Kassai pelo convite de estar compartilhando um pouquinho do CDP. Eu hoje estou consultor nessa área de sustentabilidade, eu já trabalho há quase 20 anos. Eu comecei já em 94 e até o mês passado eu estava à frente do CDP aqui no Brasil. Aí eu estou agora numa transição nesse momento, mas eu vim apresentar porque a gente tem uma relação e mostrar um pouco o que é o CDP, o que ele faz, qual a proposta de valor, as alianças estratégicas que o CDP hoje tem, outros programas que o CDP tem, mas que não estão aqui no Brasil, mas que estão para vir. O CDSB, que é uma plataforma que está conversando diretamente com o Relato Integrado, e aí finalizar e depois abrir para uma conversa com vocês. Aí, antes de começar, assim, alguém conhece o CDP? Já escutou falar? Não. Então, vamos lá. O que o CDP faz? O CDP é uma organização não governamental que encaminha um questionário para empresas listadas no mundo inteiro. Tem um dos programas que não só são empresas listadas, mas ele encaminha para empresas listadas porque ele trabalha em nome de investidores institucionais, que são fundos de pensão, fundos de investimento, bancos, seguradoras e asset managers. Então, o que ele faz? Ele manda o questionário, faz um relatório, que aqui tem alguns relatórios que ele faz, e disponibiliza essa informação estruturada. Então, é como se fosse um trabalho de pesquisa anual, é um ciclo anual de pesquisas. E aí, essa organização, como que ela se coloca? Que é uma organização que ela trabalha com as principais forças do mercado, porque hoje a gente está fazendo uma transição do que é para o que vai ser, esse novo forma de apresentar os resultados, mas com as forças de mercado, que é hoje o pilar econômico-financeiro da sustentabilidade, não só o ambiental e o social, mas considerando e trazendo para que as empresas comecem a olhar os seus impactos no meio ambiente e nos recursos naturais. Tem esse relatório que saiu do IPCC agora, ele está falando assim, se nós continuarmos nessa pegada que nós estamos hoje, em 2050 a gente vai estar consumindo 4 vezes mais recursos naturais do que hoje. Ou seja, não tem como continuar com essa condição. E oferece uma abordagem colaborativa que principalmente trabalha com riscos e oportunidades. Por isso que é a linguagem do econômico financeiro, que a hora que você trabalha riscos e oportunidades, você consegue tangibilizar na cabeça do econômico financeiro que isso é negócio. E aí eu acho que assim, a USP está fazendo um ótimo trabalho, porque é na contabilidade que tem que começar a acontecer essa mudança, por exemplo, da questão de carbono, que eu vou falar um pouquinho mais. E eu falo para as empresas que a questão de inventário de carbono vai ter que vir para o financeiro. E eles ficam olhando para a minha cara como se falou, como? Mas eu acho que essa é a evolução. E tem uma expertise de 13 anos, 10 anos, 11 anos já de relatórios do Global 500. E aí, o CDP, ele começou a sua atuação na questão de carbono, nas mudanças climáticas, evoluiu para o capital natural, e hoje ele tem algumas linhas de programas, que algumas eu vou entrar um pouco mais no mérito, mas aqui, mudanças climáticas, tem o programa CITES, que aqui também está no Brasil, e o Supply Chain. Hoje no Brasil tem 3 programas administrados aqui pelo Brasil. Tem o Projeto Water e o Forest, que estão para vir para o Brasil, que são questionários de água e de florestas também para empresas. Esse Climate Disclosure Standard Boards, que é o que faz a integração com o Integrated Reporting, e Reporter Service e Carbon Action, que são 2 ações, uma para empresas e outra ligada para investidores, que eu vou falar muito mais rapidamente. Para vocês terem uma ideia, então em 2013,
3. O CDP ele começou a ser gerido em 2000. Em 2003 ele teve o primeiro relatório no Global 500. Ele pegou as 500 maiores empresas globais e mandou esse convite, porque é voluntário, é um convite feito em nome de investidores. E aí começou com 35 investidores lá em 2003. Este ano de 2013 foram 722 investidores institucionais que mandam uma carta e falam: eu quero que o CDP encaminhe esta carta, este questionário para as empresas listadas. E aí, esses 722 investidores administram hoje 87 trilhões de dólares, que é um volume de recursos bastante considerável, porque se eles não são acionistas, são potenciais acionistas dessas empresas listadas. Por isso que ele trabalha com investidores em empresas listadas, porque a empresa listada, ela tem acionistas. Então, se os fundos de pensão ou as assets são investidoras das empresas, então se ele não responde ao CDP, ele não está respondendo a um acionista dele, que é um stakeholder importante, ou eu diria que é o stakeholder mais importante que tem hoje ainda, é a questão dos acionistas. Em 2012, foram 4.100 empresas respondentes. Amanhã vai ter o lançamento do relatório Brasil. Então, ainda esses números são de 2012, porque alguns relatórios, o Global 500 saiu agora em setembro, alguns estão saindo agora, então a gente não tem ainda consolidado esse número de 2013, mas superou esses 4.100 empresas globais. Então, hoje é uma base de informações bastante consistentes. Para a água, são mais de 340 empresas globais, que também saiu o relatório agora em outubro. E florestas também sai agora em outubro, são mais de 100 empresas respondendo. Então, são questionários distintos, com o mesmo conceito, trabalhando riscos e oportunidades, o que as empresas estão fazendo nesse sentido. E aí você vê a evolução do 2010 e 2000, foi criado o Water e o Forest. O Forest não era um projeto do CDP, veio a partir desse ano aqui para o CDP, e em 2013 ele vai estar, 2014 ele vai estar incorporado totalmente dentro da estrutura do CDP, que a sede fica em Londres. Hoje são 13 escritórios regionais que tem, e o questionário vem de 65 países. Então você tem hoje uma capilaridade bastante grande, que em alguns lugares tem algumas pessoas que trabalham para o CDP, mas não tem um escritório. Aqui o ano passado, eu ajudei a estruturar um escritório aqui em São Paulo que cuida do Brasil e América Latina. Então, esses aqui são alguns números que o CDP tem. E aí, como que funciona como eu falei, com os investidores signatários, eles, e no caso aí o Supply Chain, que é o outro programa, eles encaminham um questionário para as empresas que respondem diretamente no site do CDP. Então, toda a resposta do questionário, a empresa coloca diretamente no site. Com isso, hoje o CDP tem o maior banco de dados de questões climáticas do mundo, que é um histórico de 10 anos fazendo isso. Aí essas informações vêm para o CDP, é feito o relatório, aqui é um relatório do Supply Chain, tudo isso aqui vocês conseguem acessar no site. Aí é outra coisa, o CDP é disclosure. Então, todos os relatórios dos diversos países, do Supply Chain, do Water, do Global 500, que é esse relatório, vocês acessam, tem um PDF diretamente no site. A gente faz algumas impressões, porque quando tem lançamento você entrega, mas o conceito é compartilhar informações para todos os stakeholders que possam acessar. Vocês podem se cadastrar, por exemplo, no site e acessar respostas das empresas, porque as empresas elas podem ter 4 classificações quando elas são convidadas. Tá o disclosure total, que ela responde e dá acesso a todas as pessoas que quiserem acessar as respostas dela. O disclosure somente para os signatários, ou seja, para os investidores que são signatários, que são 722, então só eles têm o acesso a essas informações. Declinar a participação, só que ele tem que mandar uma carta falando, olha, agradeço o convite, mas não vou responder esse ano, que é uma resposta também para o CDP, ou a não resposta, que é assim, ele recebeu o convite, em todos os países nós entramos em contato com as empresas, falamos geralmente com a área de relações com investidores, que é a porta de entrada
do CDP é relação com o investidor, aí depois ele fala, não, isso aqui quem cuida é meio ambiente, é área de sustentabilidade, ou são eles mesmos que cuidam, então, e eles não me mandaram um e-mail. E aí nós damos o disclosure, a gente coloca, não respondeu. Esse ano, no Brasil, a gente vai ter um número maior de respostas e uma ou duas que não responderam. Então, a gente está mandando aí para 100 empresas, o ano passado foram 52, cresceu um pouco. Então, a gente está caminhando num processo bastante grande. Então, esse é o conceito. As empresas recebem o questionário, respondem no site, com essas respostas é feito um relatório, esse relatório é disponibilizado, vai para os investidores que estão começando a olhar. Aí eu diria o seguinte, os europeus estão olhando muito, os americanos e aqui brasileiros estão começando a olhar isso, alguns fundos de pensão já estão incorporando dentro das suas tomadas de decisão essas análises ambientais, e aí eu vou entrar um pouco mais para frente o porquê. E aí qual é a proposta de valor do CDP? Quando a gente fala de negócio, a gente está falando de proteger valor e porque senão você tem uma série de questões e como você agrega valor. Então, o CDP, ele fala o seguinte, se você só responder, você está na conformidade, você está no compliance, então você está fazendo o teu papel, você está lá respondendo, você está atendendo. Só que a gente vai um pouco mais além, eu vou trazer só um slide, porque o questionário ele é longo, são 14 áreas do questionário, que mais para frente vocês vão ver, que se desdobram em 52 perguntas. Não é um questionário muito simples, as empresas que recebem pela primeira vez geralmente não respondem, elas têm que fazer uma lição de casa porque elas nunca pararam para pensar nessa questão. Então, ele ajuda muito a essa construção vamos dizer, de uma governança climática dentro do negócio. Porque aí a gente começa a falar o seguinte, ok, você está na conformidade, mas você pode ir para design de produtos e serviços sustentáveis que isso vai te agregar valor. Que é essa nova economia de baixo carbono, economia verde, que estão se falando. Então, esse é o primeiro passo. E novas plataformas e modelos de negócio. Eu acho que a gente está começando a ver já hoje novos negócios acontecendo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, as energias renováveis, que quem não se movimentar para essa área pode até quebrar, pode até fechar o negócio deles nesse sentido. Então, a gente fala muito de proteção de valor e criação de valor. Porque é aqui que você começa a falar essa linguagem e assim, eu falava, nós somos uma ONG ambientalista, porque o CDP é uma ONG ambientalista e trabalha com o mercado financeiro. Eu falei, mas você trabalha numa ONG ambientalista, você anda de terno, gravata? Eu falei, mas é a linguagem que nós falamos, nós não somos um Greenpeace. E aqui são justamente as tendências que a gente traz, que as mudanças climáticas, que a gente está vendo, a gente está em plena primavera com esse frio, quer dizer, não dá para entender direito, mas isso é um pouco o reflexo das mudanças climáticas. A questão do crescimento demográfico em alguns lugares mais crítica, a escassez de recurso, inundações e declínio da qualidade da água. Então, assim, aqui tem algumas tendências. Quando a gente fala de mudanças climáticas, teve o primeiro congresso com clima aqui no Brasil há um mês atrás e nós não estamos isentos das mudanças climáticas, apesar de não sermos vamos dizer, tão afetados quanto o hemisfério norte. O hemisfério sul vai ser menos ou vai demorar mais para chegar aqui. Só que nós temos, como Brasil, a péssima colocação de quarto emissor do planeta. E, então isso é por uso da terra e desmatamento. Então a gente tem essa... que está mudando, já mudou muito de lá para cá, de 2005 para cá, mas ainda a gente tem esse péssimo hábito de emitir por uma falta de gestão e falta de consciência do que a gente está fazendo. Mas o que vai acontecer? Em algumas regiões do Brasil já estão falando que 3 graus vai subir, acima de 3 graus. No norte vai reduzir a chuva e no sul vai ter mais chuvas, como a gente está vendo. Então, isso já está se apresentando hoje. Todo mundo falava, vai ser para os netos. Não, a gente vai estar aqui para ver, vocês vão estar para ver. Então, a gente tem que ter justamente essa nova migração para essa parte.
Por quê? Porque isso vai aumentar custos e processos de tecnologia. Então, assim, se você não fizer isso, você vai ter um aumento de custos de matérias-primas, você vai ter uma série de questões que vão estar envolvendo o negócio que podem viabilizar dependendo do que for o negócio que vocês estão. E é uma questão de desperdício. Só para vocês terem uma ideia, hoje, essa questão, a gente viu o apagão aqui no Brasil, mas a questão energética é o primeiro passo. Faz uma avaliação de questão energética. E aí tem um relatório do Carbon Action que começou a instigar as empresas ok, qual é a tua meta de redução? E eles começaram a fazer projetos. Em 3 anos eles pagam projetos. Assim, 50% dos projetos são pagos em 3 anos. Ou seja, ele investe em redução de energia, porque a energia é uma emissora de carbono. Em 3 anos ele tem uma redução de custo, uma redução de emissão e já pagou o investimento. Ou seja, então... é possível, sim, você começar por um passo e você começar a ampliar essa tua visão. Para quê? Para daí começar a ter uso de tecnologias de conservação, investimentos na cadeia de valor, ou seja, eu vou falar um pouco mais para frente do supply chain. Então, assim, a cadeia é onde, às vezes, a empresa tem mais emissão do que na operação dela. Mas o que vem dos fornecedores, como... Então, tudo isso hoje tem que ser considerado, porque a responsabilidade é da empresa. E na área de pesquisa e desenvolvimento, que é uma área que aqui no Brasil nós não temos ainda, nos Estados Unidos tem muito assim, a universidade com as empresas fazendo um trabalho que a gente poderia estar dando esse passo nesse sentido, né? E aí fazer essa reinvenção dos modelos de negócio com a questão do carbono específico. E aí, aqui a gente justamente fez esses benefícios que é investidores com empresas e aí no supply chain a relação cliente e fornecedor, que é o mesmo conceito. Você ter o cliente e fornecedor, você sempre vai atender o teu cliente da melhor maneira. E aí você começa a ter, com essa plataforma do CDP, você consegue fazer comparações porque tem melhores práticas, para quê? Orientar investimentos. Então, se você tem, no caso, fornecedores que... fornecem para uma empresa, vou dar um exemplo, logística, e ele tem um fator de emissão menor, ele tem uma vantagem competitiva. Então, aqueles que investirem vão estar começando a ter esse diferencial competitivo. Para quê? Para mitigar riscos no futuro, porque uma empresa de produtos como uma Unilever, que está fazendo um trabalho hoje muito forte nesse sentido, ela tem uma pegada de carbono na distribuição dos produtos dela fortíssima. Então, quanto melhor ela tiver fornecedores alinhados com essa questão, vai ser melhor. E aí ela tem que ser uma indutora também desse processo, porque as grandes empresas têm esse papel indutor. E induzir também planos frente às mudanças climáticas, a questão da eficiência. O Walmart começou com esse projeto do supply chain e ele desencadeou. Ele trouxe várias empresas para esse processo, mas eu vou dar o exemplo da Johnson & Johnson. Ela diminuiu meio centímetro na caixa do Band-Aid, que era somente uma questão de market share na gôndola, e com esse meio centímetro eles economizaram por cada pallet 30 árvores. Então assim, você começa a ver e fala assim, é meio centímetro, uma coisa que para eles não fez a mínima diferença, porque a caixinha vinha muito com o espaço vazio dentro, e isso tudo desencadeia uma série de coisas, é um dos cases que tem nessa questão. E a questão da resiliência do negócio, quer dizer, até onde o negócio consegue ir sem considerar as mudanças climáticas e até onde ele não consegue. Então, o CDP traz muito essa questão de insights para novos negócios, e aí eu estou trazendo todo esse contexto para vocês... depois fazer o link com o relato integrado, porque isso aqui a gente está falando de negócio e hoje não está nos relatórios financeiros. Então, e se as empresas não começarem a incluir isso, elas vão ter problemas e fora do Brasil vocês vão ver que já estão. Então, esse aqui é um pouco a estrutura, os 14 pontos que eu falei do questionário do CDP. Ele pergunta sobre governança, aonde está a decisão sobre as mudanças climáticas no seu negócio? Está numa alta direção, está numa gerência, está numa coordenação, e aí ele pergunta, por quê? Então, assim, não é uma pergunta assim, está no comitê de sustentabilidade, quem é o responsável, como que é feito? E aí depois como que estão as estratégias ligadas às mudanças climáticas, se tem metas de redução, quais são as iniciativas.
Então, é um questionário bastante complexo, que muitas empresas não têm ações, e aí eles se sentem meio, vamos dizer, constrangidos de não responder, porque são empresas listadas, empresas grandes, mas tem muitas que não respondem ainda. Quais são os riscos que eles estão considerando? Então, você tem riscos físicos, riscos climáticos, riscos regulatórios. Então, tem vários tipos de riscos que eles estão fazendo. Aí entra numa questão de oportunidades, o que eles estão fazendo ou não nessa área para olhar a mudança do clima no seu negócio. E aí entra numa parte mais técnica, que é metodologia que ele usa para emissão, quais são as fontes que eles têm. Não sei se vocês conhecem que quando você fala de emissão, tem 3 escopos de emissão. O escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. O escopo 1 é a sua operação dentro do seu muro. Então, ou seja, para você fazer um produto, quanto que você emite? Então, isso é dentro da tua fábrica, pensando assim. O escopo 2 é a conta de luz. Você pega, todos nós aqui emitimos, então, porque a gente usa energia, então você pega a sua conta de luz e cada país tem um fator de emissão. O Brasil é o país que tem o menor fator de emissão do mundo e é o mais competitivo em função de ter uma matriz energética limpa. Hoje, 45% da nossa matriz é advinda de hidroeletricidade, então é uma coisa positiva. E aí você pega essa conta e você transforma, dá um fator de emissão. E o escopo 3, que é o mais desafiador, que é a sua cadeia de fornecedores. E aí depois vem desempenho das emissões, se ele faz comércio ou não de emissões. E os riscos, que acho que são os mais, vamos dizer, onde a gente mais pega, que são riscos regulatórios. O Brasil tem lei, tem metas, ainda não está em vigor, mas vai entrar em vigor, os estados, os municípios, está tendo toda uma integração dessas leis, porque são 17 estados hoje que já têm leis climáticas. Riscos físicos, então assim, enchentes ou não, fornecedores que estão em áreas de riscos, isso eles nunca pararam para pensar, então estão olhando. Os riscos sociais, que a gente chama de licença para operar, acho que as mineradoras, elas hoje vivenciam isso de uma forma muito crítica, por causa dos índios, que eles estão em áreas às vezes mais críticas. Então, assim, você tem que ter um trabalho com os stakeholders muito diferenciada. E a questão do abastecimento, tem um exemplo em 2009, com uma enchente que teve na Indonésia, a Intel perdeu 1 bilhão em faturamento, porque uma fábrica teve uma enchente e não conseguiu fornecer os chips. E as empresas japonesas perderam 450 milhões de dólares em faturamento também, porque nesse mesmo local uma fornecedora não conseguiu e eles tiveram que parar a produção de carros. Então, assim, já está acontecendo, essa questão já está afetando os negócios, né? A questão do aumento dos custos operacionais em função dos recursos das matérias-primas e, por consequência, a desvalorização das ações, que a gente está falando aqui de mercado financeiro. Então, se você não está olhando isso aqui, você vai ter. E aí, a questão das oportunidades, que você também traz a questão da adaptação ao meio ambiente. Então, você pode transformar, usar recursos mais recicláveis, mudar as matérias-primas, quer dizer, fazer uma mudança na estratégia do negócio, né? E sempre, eu acho que assim, a empresa está sempre em movimento, analisar os gaps que ela tem, né? Em termos de aliança estratégica, o CDP ele tem algumas parcerias globais e aqui no Brasil a gente tem estava fazendo um trabalho de alinhavar com outras organizações. Mas o GHG, que é um protocolo hoje mais utilizado globalmente para você inventariar as emissões das empresas. Então hoje o CDP tem essa parceria global e aqui no Brasil, das 52 empresas que responderam ano passado, 70 usaram o protocolo GHG Brasil e mais 18 o GHG Internacional. Então, assim, é praticamente quase 90% das empresas usam o GHG, que é uma forma, vamos dizer, é uma metodologia como uma ISO para você fazer E ele, do World Business Council, que é uma outra organização global, e o World Research Institute, WRI. Tem uma parceria global com o GRI. Hoje, o GRI, não sei se vocês conhecem, é o Global Report Initiative, que vamos dizer, da onde o Integrated Reporting fez.
E todas as questões ambientais do GRI hoje são questões do CDP. Isso foi feito um alinhamento global. Esse é o primeiro passo que o CDP já está linkado, por isso que o professor Kassai me convidou para vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que é o CDP. Então, todas as questões ambientais ligadas do GRI hoje são questões do CDP. Isso porque o CDP tem uma pessoa diretamente lá em Londres conversando com o GRI e dentro do grupo do Integrated Report. Então tem hoje toda uma discussão feita lá fora para fazer isso. E no Dow Jones Sustainability também que já tem hoje, já considera uma série de questões do CDP para o Dow Jones Sustainability. Aqui no Brasil nós começamos a conversar com a GV, que cuida do EASY. Dentro do EASY hoje são 16 questões na área de mudanças climáticas, 9 já são do CDP. E a gente está tentando integrar mais isso, porque é muito desafiador para as empresas responder GRI, CDP, EASY aqui no Brasil, né? São muitos questionários e as empresas reclamam muito. Então a gente começou a fazer justamente essa integração que nasceu aqui na USP, numa conversa em 2010, de começar a fazer esse movimento de integração dos relatos, porque além de dar um alinhamento, facilita a vida das empresas. E o CDSB, que eu vou deixar para o final, mas ele é um secretariado que nasceu dentro do CDP, que é o Climate Disclosure Standard Board, e ele tem esse CCRF, que é um framework que você consegue traduzir as informações ambientais para o lado financeiro, que é o relato integrado, é trazer isso para o relato integrado de uma forma que o financeiro entenda. E aí no final eu vou trazer um pouquinho mais e tem um site onde vocês conseguem acessar tudo isso. O CDP, em 2012, ele teve ele faz uma análise das respostas das empresas. E ele dá uma nota de disclosure e uma nota de performance para as respostas das empresas, porque assim, no começo, quando o CDP começou, era só assim, você me reporta ou não. Só que foi evoluindo, a gente começou a ver o seguinte, a empresa fazia um copia e cola. Porque é muito fácil você fazer, você não via uma evolução. Então, foi criado uma metodologia para você pontuar o disclosure e aí o Hate dos Haters considerou em 2012 o Sustainability e o Global Scan que essa metodologia que está no site, que é totalmente transparente, que tem todas as regras, ou seja, a empresa consegue olhar. Quando a gente fala de disclosure, a gente também busca fazer a mesma coisa. A gente dá todo o disclosure de como nós fazemos para que as empresas saibam qual que é a regra que está fazendo. Então a empresa, por exemplo, teve uma nota que o disclosure vai de 0 a 100, que é 74, que fala sobre compreensão das questões que ela recebeu, qual que é a gestão de dados, como que ela está fazendo essa gestão de dados e qual que é o entendimento que ela está tendo da questão das mudanças climáticas dentro da sua estratégia de negócio. Só que não só a transparência, porque senão ela pega uma boa consultoria e escreve muito bem isso aqui. A gente colocou o seguinte, o que ela está fazendo de mitigação, adaptação, se ela está dando, além da transparência, uma meta de redução e se ela está seguindo essa meta de redução. Então, assim, na verdade, o CDP ele é um indutor para elevar a régua do processo de questões climáticas dentro dos negócios. Então, ele é um processo muito de indutor e analisa a evolução do processo. Porque uma coisa, assim, eu leio os relatórios, então você vê, assim, uma evolução de algumas empresas e algumas empresas não. Algumas empresas você vê que elas estão fazendo um relato, assim, by the book, porque elas têm que fazer como compliance. E aí aqui, com isso aqui, você começa a pegar algumas empresas que têm mais visibilidade, fala, você está com uma nota 55. Assim, você não pode ficar com uma nota 55. Então, aí você consegue trazer essa régua mais para cima, né? Então, é justamente isso, olha, para aumentar a completude das respostas, avaliar o nível de ação das empresas, e é uma medida. Assim, nós não gostamos de falar que é um ranking, mas assim, não deixa de ser um ranking. E essa é a linguagem que as empresas conseguem entender. Só para vocês terem uma ideia, no Global 500, esse disclosure começou
CDLI, esse índice, começou em 2006. E aí você começa a ver as empresas que entram no índice, porque assim, você tem a nota, acima de 90%, ela entra num que a gente chama de como é o CDLI, que é Disclosure, Índice de Disclosure Climático, e Índice de Performance Climática. A rentabilidade dela é muito maior das que não entraram. Chega a ser o dobro da rentabilidade. As empresas, que aí assim, é uma empresa que está cuidando da sustentabilidade. Então você não pode falar que isso é fato, mas que é uma tendência. As empresas que hoje estão cuidando das questões ambientais e estão endereçando dentro das suas estratégias, em 6 anos, elas tiveram o dobro do rendimento para o acionista do que as empresas que não estão cuidando. Estou falando da Global 500, comparado com o Global 500. Então, assim, as que entraram nesse índice, que estão com melhor nota, elas estão tendo uma melhor rentabilidade. Então, isso começa a também mexer com o investidor, porque o investidor está olhando rentabilidade. No final do dia, ele quer rentabilidade. O grande desafio do investidor é você trabalhar a questão do curto prazo versus o médio e longo prazo, que a gente está falando aqui de médio e longo prazo. Não é uma coisa que você faz uma mudança da noite para o dia. Só para vocês terem uma ideia, um inventário de carbono hoje, se a empresa fizer direitinho, em 3 anos ela vai ter exatamente o que ela emite de fato. O primeiro ano é um grande desafio de coletar as informações. O segundo ano ela vai corrigir, que ela viu que ela fez várias coisas que ela não considerou, então ela vai ampliar o escopo dela. E no terceiro ano ela lapida e fecha esse processo. Então no terceiro ano que você pode falar, olha, a empresa agora tem um inventário, e quando você faz o inventário e você vai evoluindo, você consegue consertando, a tua linha de base pode ir melhorando. Então ela fez o V0 em 2010, em 2013, ela com certeza, o primeiro número dela de 2010 não é o mesmo de 2013 para 2010, ela mudou, porque aí você vai ampliando o escopo. Então, esse aqui é um processo de médio e longo prazo. Aquela queda ali foi devido à crise das hipotecas? Foi, 2009. Assim, aí afetou o mercado como um todo. E aí afetou todas as empresas, mas você pode ver que as empresas que estavam melhores, elas tiveram uma subida mais rápida, né? Então, assim, no fundo, as empresas que estão fazendo a sua lição de casa na questão ambiental e de sustentabilidade, que aí acho que aqui não é só sustentabilidade, porque aqui você tem um recorte das empresas que respondem ao CDP. Mas se você for pegar essas empresas, são as empresas que estão no Dow Jones Sustainability, são as empresas que estão realmente se destacando nesse processo. Então, assim, o relatório do CDP trabalha muito essa questão, né, o risco versus a oportunidade. Esse é o grande desafio para você inserir dentro dos negócios. Porque senão você fica falando, o cara fala, é abraçar a árvore, e não é abraçar a árvore. A gente está falando de negócios, estamos falando de riscos e estamos falando que se ele não olhar isso, ele vai estar fazendo. Só que aí o CDP falou assim, ok, isso aqui são alguns exemplos que eu falei, 1 bilhão daqui a Intel perdeu, a Honda perdeu uma série de produções, a gente teve o caso da BP no Golfo do México, que até hoje tem uma repercussão negativa dentro das ações dela, ela chegou a perder 50% de mercado, de valor de mercado com isso. Então, assim, afeta diretamente. E porque um cara não comprou uma válvula que era um pouco mais barata e aí, assim... Então, são questões assim, é esse o cuidado que tem que ter a questão química de vazamento. Então, você tem uma série de questões. Só que, isso aqui eu falei que eu ia trazer um quadro. Esse quadro é o seguinte, então, para vocês terem uma ideia do questionário, isso aqui é um resumo de 2008 a 2012 das respostas das empresas brasileiras. Então, se você for pegar, é o seguinte, olha, indicou um nível hierárquico para mudanças climáticas. Se você for ver, 60% em 2008, 92% em 2012. Aqui em 2013 eu não sei, mas deve estar por essa faixa. Dá incentivos aos responsáveis pelo tema.
que não tinha em 2008, 2009. Essa questão começou em 2010. Começou com 33%, hoje está em 54%, aqui provavelmente vai estar mais. Ou seja, é atrelar o bônus dos executivos à questão ambiental. Isso é fundamental. A hora que você coloca no bolso a questão atrelada, aí você começa a mudar a forma dele enxergar, porque ele vai ter que olhar isso como uma prioridade. Enquanto não é prioridade, não dá. E engaja com formuladores de políticas de adaptação e mitigação. Então você começa a ver que aqui no Brasil você teve uma redução só na questão de projetos de crédito de carbono, porque crédito, muita gente perguntava, você trabalha com crédito de carbono? Todo mundo pensa que o crédito é uma questão. Só que como nós estamos nesse impasse hoje, e 2015 só que a gente vai ter uma clareza melhor de como globalmente, porque isso é uma discussão global, isso não é uma discussão Brasil. A gente vai ter efetivamente esse arcabouço legal. As empresas que tinham projetos de MDL ou projetos de redução de carbonos ligados à ONU, essas continuam. Agora, outras não investiram. Então, por isso você teve essa queda. Agora, se você for pegar em evolução de escopo, todas você tem um volume crescente de outros riscos. Essa apresentação eu já deixei disponibilizada para o professor Kassai. No site vocês conseguem acessar. Então, é bem claro uma evolução do tema, só que a gente ainda precisa caminhar mais. E aí, nesse caminhar mais, o CDP, em 2008, com o Walmart, fez um piloto e falou o seguinte, eles descobriram que não era só a empresa que emitia. A McKinsey fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 80% das emissões de muitos negócios está nos fornecedores e não na operação deles. Eu vou dar um exemplo que a gente tem algumas empresas aqui no Brasil, e eu posso falar porque isso é público. O Bradesco, 93% é na emissão de terceiros. A Marfrig, 90%. Então, assim, tem empresas que você fala, pô, mas a Marfrig é carne. Sim, mas ela terceiriza várias coisas. Depende do formato da operação dos negócios que você tem. Então, com isso, ela começou a falar o seguinte, não dá para você somente olhar as grandes empresas. E aí ela começou a convidar as grandes empresas para mandar para a sua cadeia de fornecedores. Então, hoje aqui no Brasil são 7 empresas que estão no supply chain, que é o Bradesco, Suzano, Fibra, Vale, Eletropaulo, Marfrig e Braskem, que mandam para 600 fornecedores. E aí a gente tem aqui a maioria não listadas. Aí você começa a induzir esse processo da questão de carbono para outras empresas que é bem, vamos dizer, na minha percepção, muito mais valioso, porque você tem que ampliar. Hoje qualquer negócio, qualquer empresa emite, nós emitimos. Mas esse é um desafio. E aqui é um pouco uma amostra das empresas globais, ou seja, você começa a ver que não é uma questão que hoje está, vamos dizer, relegada a segundo plano. Hoje grandes corporações no mundo já estão olhando, você vê aqui a maioria são grandes empresas globais, porque elas viram que isso aqui é negócio. E se elas não tiverem isso aqui alinhado, elas vão ter um problema nessa construção de coisa. Aí, em 2010, ele falou assim, ok, e água? Hoje, por incrível que pareça, a gente não tem problema de água aqui no Brasil. O Brasil tem 12% da água do mundo. A gente tem, assim, os recursos naturais que foram nos dados foram muito bons. Pena que a gente não tem os políticos alinhados para fazer direito. Então, a questão da água, ela surgiu porque dentro de um relatório de riscos do GlobalScan, o risco da água está aqui em cima. O risco financeiro, o risco da água. Só que a gente tem hoje 1,5 bilhão de pessoas no mundo que não tem água potável. Então, assim, é muita gente. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 45% não tem água encanada. No Brasil hoje. Então, assim, a gente tem a falsa ilusão de que a água não é um problema. Mas é. E as empresas hoje que são altamente intensivas em águas recebem o questionário do CDP. Aqui no Brasil ainda tem poucas empresas olhando isso, porque é um outro desafio.
A Coca-Cola fez a sua lição de casa, porque 98% é água, então ela sabe que se ela não cuidar bem dos mananciais, ela está complicada. Aqui tem a questão do uso dos recursos naturais. Então, assim, tem uma série de riscos hoje que as empresas ainda não estão olhando e que o CDP justamente indica. Só para vocês terem uma ideia, nas respostas de 2012, 35% das empresas que responderam ao CDP já falaram que tem a questão da escassez da água. Elas já estão preocupados com isso. A gente está falando de 350 empresas, 100 empresas globais. Então, assim, a coisa não é tão pequena assim. Aí você tem a questão do declínio da qualidade da água, que esse é outro problema também. Não é só você ter uma água, mas, por exemplo, hoje, infelizmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E isso polui os mananciais. Então, não adianta você só ter água se a água não tiver de boa qualidade. Então, assim, a gente tem... eu falo que a sustentabilidade é uma grande mandala. Aqui a gente está falando de um pequeno recorte desse processo, e esse processo ele é fundamental que a gente comece a entender de uma forma mais holística, senão a gente vai estar perdido. E aí eu acho que a contabilidade ela tem a capacidade de mostrar isso de uma forma concreta, porque ela tem que tangibilizar. O desafio hoje é trazer isso para o tangível. Eu acho que o relato integrado vai ajudar nesse processo. Então, assim... tem a questão dos limites de consumo, então tem as questões das enchentes hoje também, que é outra coisa global que está acontecendo, não é só aqui no Brasil. Então, tem as questões regulatórias, e aí, vamos dizer, eles lançaram esse resumo executivo, que a gente às vezes faz um resumo assim, são 2 páginas, e aí depois você acessa, isso aí são 30 e poucas páginas o relatório. A importância da estratégica da água, né, da questão imediata que está crescendo, a questão da gestão da água como um risco, e que eu achei muito interessante. A questão da água não é uma questão que a empresa vai fazer sozinha. Ela vai ter que fazer, por exemplo, em Jundiaí. As empresas vão ter que se unir para fazer um projeto, porque todas consomem água. Então, aqui ela tem um viés um pouco diferente. Nesse contexto, você vai ter que trabalhar um pouco mais a questão de outras, vamos dizer, com outros stakeholders no processo, com governos também, porque governos estão municipais, estaduais também são, e aí começar a olhar as melhores práticas, que o CDP com esse banco de dados sempre ajuda a você fazer. Então, uma empresa na Holanda que ela faz, você pode fazer aqui, você pode adaptar, claro, tem as adaptações de cada um dos processos. E o relatório completo vocês acham no site. Aí o CDP também, não satisfeito, ele lançou um projeto de public procurement, ou seja, compras verdes. Só que ele não caminhou muito porque as próprias cidades não estavam. Então ele pegou o questionário que mandava para as empresas e fez uma adaptação para as cidades. Porque quando você fala de cidades, eu acho que na Rio+20, quem acompanhou, as cidades ganharam um peso muito maior nessa questão climática. Hoje as cidades são responsáveis... 84% da população hoje vive nas cidades. Então, a cidade tem uma responsabilidade de emissão muito grande hoje. E cada vez mais vai ter uma responsabilidade de emissão. E 70% das emissões das cidades são advindas de transportes públicos e privados. Então, por isso que essa discussão de mobilidade hoje é pertinente, não só pela insustentabilidade que a gente tem de perda de tempo na locomoção, como na questão de emissão também. E aí, eu estou trazendo muito rápido, são 110 cidades no mundo que já responderam. Aqui no Brasil foram 11 cidades o ano passado, e na América Latina mais 12, são 23 cidades. Então são grandes cidades que são convidadas também, mas qualquer cidade pode responder voluntariamente. Ele é um questionário um pouco também complexo, como o do CDP. Só que o que é interessante? As cidades já informaram 630 ações para reduzir emissões, seja de energia, de transporte, de lixo, de água, de educação, tudo, de finanças. Então, o que acontece? É um benchmark. O projeto do CDP é pegar as 500 maiores cidades do mundo e criar um grande banco de dados, porque daí são ideias que cidade não tem uma comparação, não dá para você inventar muito. Então, a hora que você tiver um grande banco de dados de cidades,
você com certeza vai poder facilitar muito mais a vida de outras cidades, pequenas, médias, grandes, porque cada uma tem a sua particularidade, mas um projeto de mitigação serve para uma e serve para outra. É só você fazer a devida adaptação à realidade. Por exemplo, ano passado eu tive em Lima, no Peru. Lima, no Peru, não tem telhado, porque não chove lá, não tem bueiro nas ruas. É uma coisa incrível, assim, vocês começam a falar, mas como? Não chove. Chove, acho que, uma semana por ano. Então, e lá, por exemplo, tem um problema de água sério. Então, os caras já fazem um trabalho de mitigação e adaptação na questão de águas muito mais forte. Então, você começa a ver o seguinte, já tem ações, aqui, ó, de questão energética, 133 ações. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que dá para você começar a olhar. Aí 82% das cidades estão prevendo oportunidades também, que aí a gente olha o risco e a oportunidade. Então, assim, cidades estão levantando fundos para... O Rio de Janeiro acho que é um ótimo exemplo. O Rio de Janeiro hoje, em função da Copa, em função das Olimpíadas, talvez seja a cidade que mais está se movimentando no Brasil, apesar de todos os absurdos que tem lá dentro. Mas eles estão acabando com os lixões, que é uma lei que deveria todas as cidades acabarem em 2014, e acho que só o Rio de Janeiro vai conseguir fazer isso, e só vai fazer por causa da Copa, por causa da Olimpíada, mas vai fazer. E assim, não dá, o Brasil são 5.500 e poucos municípios, você ter lixão a céu aberto, que além de poluir e emitir, ele polui o lençol freático. Então assim, são coisas que a gente tem que mudar, e acho que assim, é aqui que a gente tem que começar a fazer isso. Então você tem green jobs, questões energéticas, questões de atendimento ao meio ambiente. Então tem muita coisa de oportunidade também para as cidades fazerem. E por fim, tem o Forest Footprint Disclosure, que ele foi incorporado o ano passado, né? Foi na Rio+20 que foi declarado isso, e que ele fala o seguinte, é um projeto que fala de perguntas sobre florestas, então é o mesmo questionário, aí aqui, por exemplo, são 22 empresas brasileiras que recebem o questionário. Aí aqui tem empresas que não são, o Grupo MAGE, por exemplo, não é listado e responde ao CDP. E aí ele pergunta sobre desmatamento, aí o Brasil tem um impacto, né, porque o desmatamento no Brasil é grande, e as operações nos negócios na cadeia, e ele olha 4 commodities, que são madeira, soja, carne e couro, né? Óleo de palma e biocombustíveis. Porque esses são os grandes, vamos dizer, invasores das florestas. Hoje você tem basicamente o desmatamento por esses 5 produtos como responsáveis por esse processo. Então, esse é um outro fator que muitas empresas falam, mas eu não tenho a ver, mas todo mundo consome algum tipo de produto e aí você começa a fazer. O ano passado foram 72 signatários, ele tem 10%, mas porque ele é um projeto novo. Foram 450 empresas convidadas globalmente para falar sobre sua pegada ecológica. E o diferencial do Forest, ele no resultado da empresa, ele dá uma análise SWOT de oportunidades, ameaças, fraquezas e forças que a empresa tem com relação à questão de florestas. Então, acho que, assim, fazendo um resumo, o CDP ele faz isso, ele questiona, ele dá um feedback para a empresa com notas aqui, com essa análise SWOT, para quê? Para buscar elevar a régua e buscar trazer uma consciência e induzir um processo de mais... de trazer para a estratégia do negócio a questão ambiental de uma forma mais estruturada. E aí agora eu vou entrar especificamente no CDSB, que é esse framework que vocês conseguem acessar. Ele só está em inglês, mas aqui é uma edição de 2010, quando eu estive em Londres. Essa aqui já é uma edição revisada de 2012. Desculpa aqui, eu peguei do site, ficou meio baixa resolução. Mas quais são os benefícios? Porque assim, o que é o CDSB? Ele é uma forma financeira de você trazer a questão ambiental para apresentar os resultados. Então você vai tangibilizar as respostas que as empresas deram
do CDP de uma forma financeira e de apresentar financeiramente. E aí, dentro desse processo, o CDP começou a trabalhar no grupo do Integrated Reporting fora do Brasil, diretamente. A gente fez, eu mandei aqui no Brasil, que foi feito agora em julho, finalizou toda uma consulta global. Então, o que a gente fez? A gente fez uma discussão interna dos vários CDPs e a gente consolidou um documento e todos mandaram o mesmo documento. Então, eu mandei pelo Brasil, os caras mandaram por Londres, mandaram para os Estados Unidos, mandaram pela Austrália. Para quê? Para ter vamos dizer, um fortalecimento do processo de disclosure. E aí, como várias organizações, a USP, o professor Nelson, que lidera o processo, a Ernst Young, que também está fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, foram aqui no Brasil, o grupo do Integrated Reporting são 90, acho que você já deve ter recebido essa. Então, assim, então, são diversos stakeholders que mandaram. E 52 mandaram recomendações nesse processo. E os benefícios, primeiro é o seguinte, a divulgação da mudança climática dentro do relatório financeiro tradicional, que hoje não tem. Acho que esse é o primeiro passo. Aí eu, assim, o professor Kassai e eu fomos, assim, os precursores dessa discussão aqui no Brasil, porque nós facilitávamos um jogo chamado Jogo Negócio Sustentável, nós conhecemos, e eu estava numa conferência do Edson, só falando de GRI. Foi em 2009 isso. E acabou a conferência do Edson na sexta, na segunda-feira eu fui na conferência da Abrasca, que é das empresas de capital aberto, só falaram de IFRS. Só que eu virei e falei assim, são as mesmas empresas que estão falando a mesma coisa, só que uma falando do ambiental, outra do econômico financeiro. Dois standards. Um standard falando da sustentabilidade econômico, social e financeiro, e outro só falando do econômico. Aí eu vim com o professor Kassai e falei, professor Kassai, como que a gente pode fazer essa integração? E em 2010 a gente fez o primeiro evento sobre integração GRI e IFRS, que foi um precursor nesse processo de discussão do processo. Porque não tem como você falar hoje de resultados se você não considerar isso. É um fato relevante, é um requisito que está, vamos dizer, no mundo dos negócios fora do Brasil, sendo cobrado, sim, das empresas. Lá fora, muitos dos investidores já não investem em empresas que não estão olhando a questão ambiental. Tem carteiras só de empresas sustentáveis, que só estão em índices. Então, se você não tem um relatório GRI, você já nem entra na análise da carteira do fundo. Então, já tem isso e eles têm olhado. A mudança climática está sendo hoje cada vez mais reconhecida como um fator crítico que afeta o valor do negócio das empresas. Eu acho que as empresas mais impactantes já sabem isso. Eu acho que a Vale, que é uma empresa brasileira que tem um cuidado nessa questão, ela tem olhado isso com um olhar diferenciado. Por quê? Porque ela sabe que o impacto que ela causa é grande. Então, ela tem que fazer uma contrapartida para, vamos dizer, minimizar esse processo. Em alguns países já está acontecendo o requisito legal. Na Inglaterra, hoje, todas as empresas que estão entrando na Bolsa, o CDP conseguiu fazer isso, elas têm que responder ao CDP. Então, você quer entrar na Bolsa, ou você responde ao CDP ou você não vai. É um requisito já para a empresa entrar na Bolsa de Valores hoje de Londres. Então, tem questões que, assim, não, aqui no Brasil, não. Ainda é voluntário. Mas, assim, mais cedo ou mais tarde isso vai ser. Então, se você fizer antes você vai ter esse resultado. E eu acho que aí tem essa questão da demanda vamos dizer, das divulgações que devem ser feitas pelo RI. Então, assim, o Integrated Reporting, em 2020, né, que é o prazo, ele vai trazer essa questão. Então, a gente tem 7 anos para caminhar nessa evolução. Muitos já estão fazendo relatos integrados hoje. Acho que a Natura foi a primeira, esse ano aqui ela lançou o relatório, eu estive lá no lançamento. Você lê o relato, você já vê uma estratégia. A Natura é uma empresa fora da curva aqui no Brasil, mas ela é um ótimo exemplo. Hoje são 9 empresas, né, que estão respondendo o Integrated Reporting junto com, ou seja, considerando o ambiental e o social e o financeiro nesse mesmo processo. Eu digo o seguinte,
O mundo ideal vai ser quando você tiver dentro do relato integrado, vamos dizer, notas explicativas do financeiro para justificarem o ambiental e notas explicativas do ambiental para justificarem o financeiro. Porque aí você fez realmente essa integração de uma forma bem alinhada. Mas eu acho que a gente está chegando, já estamos caminhando nesse processo. E aí, por que integrar essas informações climáticas em relatórios financeiros? Eu acho que, primeiro, que esse reconhecimento da criação de valor está relacionado também com a divulgação do risco climático. Então, assim, você quer falar que você tem hoje uma estratégia, não é para você falar porque você está sendo bonitinho. É porque é uma questão de criação de valor e de proteção de valor. É negócio. Não estamos falando de nada que seja, não, vou fazer o bem. Não, não é fazer o bem. É proteção de valor do negócio. E assim, e o que você está fazendo para mitigar e adaptar o teu negócio a essa realidade? Porque ele está aí. Tudo bem, uma Cielo, talvez o negócio dela não seja tão impactante no meio ambiente, mas alguma coisa ele pode fazer. Agora, um banco. Os bancos é um bom exemplo, que banco sempre fala que a emissão deles é pequena. Aí eu falo, realmente, a emissão de vocês é pequena. Agora, e a carteira de investimento de vocês? Como que é? Aí eles sempre não gostam muito desse questionamento, mas assim, qual é o impacto dentro dos investimentos, da liberação de crédito deles? Então, estava para sair em maio, não saiu aquela resolução do Banco Central, de investimentos acima de um patamar X, que eu não lembro qual é o valor, terem inventários de carbono. Mas aí, os próprios bancos pequenos, e que não são tão pequenos, mas que são 145 bancos hoje no Brasil, também teriam que fazer o seu relato integrado, o seu relatório de RI, o seu inventário de carbono, e aí está tendo uma certa resistência nesse processo. E eu acho que assim, por que fornecer informações confiáveis e relevantes sobre fatores intangíveis? Porque a gente está falando aqui de um intangível que às vezes não é tão intangível assim. Mas assim, a princípio, você não tem uma análise de risco hoje tão apurada hoje no Brasil que você fala, olha, isso é intangível ou não é intangível. E aí comunicar isso com uma visão holística, eu acho que hoje tem muitas empresas, acho que a Natura traz isso muito bem, uma visão muito holística da relação que ela tem com os stakeholders. Eu diria que hoje, se uma empresa quer fazer um bom trabalho de sustentabilidade, ela tem que ver aonde ela agrega valor para a sociedade, aonde ela tem risco de perda de valor nesse processo todo de ambiental e social, e ter um ótimo relacionamento com os diversos stakeholders dela. Porque assim, aí ela vai estar, vamos dizer, mitigando os seus riscos, vai estar sabendo aonde ela está pisando. E fazer os investimentos para se preparar para esse futuro. O que ela está fazendo? Porque uma coisa, eu falo porque isso é tudo público, e eu posso falar, o CDP é muito interessante, porque quando eles assinam, que eles vão responder, é público. Então, eu posso falar o nome das empresas, porque tem alguns relatórios, quando não é público, aí eu não posso falar, mas assim, a Petrobras em 2006, a gente estava na conferência do ETS e questionou qual era o investimento na área de renováveis, que ela estava falando, que eram sustentáveis, mostrou lá uns projetos, qual que era o investimento? O diretor falou que não sabia, era R$1 milhão versus 560 milhões em outros. Então, assim, você fala assim, peraí, está realmente querendo ser sustentável ou não? Está querendo fazer só para aparecer bonitinho na foto? Porque você realmente investir em sustentáveis, em renováveis, demanda uma visão diferenciada de futuro. E não é para agora, é para daqui a 20 anos. E a gente tem, não se esquece que a gente está falando de empresas listadas que estão olhando o trimestre, o resultado do trimestre. Os acionistas estão olhando o resultado do trimestre. Então, esse é o outro dilema que nós temos, o curto prazo versus o médio e longo prazo. Mas aqui você tangibiliza o intangível nesse processo de integração com o CDSB e com o CCRF, né? E aí, assim, esse Climate Change Report Framework, ele já está pronto. Fora do Brasil, tem 90 empresas já fazendo esse processo. E aí, essas 9 empresas hoje que vão responder para o Brasil, eles já vão começar a incorporar isso nesse processo, mas ainda, eu diria que aqui a gente não tem isso estruturado, precisa até fazer alguma coisa, estava na minha pauta, mas por quê? É trazer essa clareza das mudanças climáticas para o relato, que
é um requisito para os preparadores dos relatórios, que tem empresas e as próprias empresas que fazem, e para os utilizadores, porque também a gente precisa capacitar os investidores a entenderem essa temática. Não é só o lado financeiro das empresas, tem o lado de quem olha o resultado e fala, pô, mas como que eu analiso se uma empresa, se 1 bilhão de toneladas é muito ou é pouco? Então, porque depende da operação, é relativo. A transparência nas divulgações, eu acho que esse é o grande fator, é disclosure, a gente fala de disclosure, então, transparência das divulgações das empresas, eu acho que muitas empresas hoje ainda não relatam como que é o nome, os riscos ambientais que elas têm, às vezes está camuflado lá no meio dos balanços, a confiança nas informações e ações para mitigação dos riscos. Então, assim, realmente a empresa está fazendo ou não está fazendo? Então, assim, esse é um processo de construção que ela vai fazer o ano que vem ela tem que ser consistente e assim, começa... Não tinha essa agenda, agora tem. Então, por isso que acho que vocês estão tendo essa matéria, porque é uma matéria que não tinha. E aí, só que ela é muito mais abrangente, ela começa a ser muito mais investigativa. A questão de padronização e foco no longo prazo, então assim, como que você vai comparar uma empresa X e Y? Então você consegue hoje, com um framework igual, você consegue comparar uma empresa daqui, uma empresa petroleira brasileira, holandesa, americana, e saber se ela está bem ou não está bem. Uma mineradora de vários países do mundo. Então você consegue ter essa questão. Suporte aos mercados globais de carbono, que perderam com a crise de 2008, 2009, o mercado foi muito afetado e não existe interesse de muitas empresas globais que o mercado de carbono funcione. A gente sabe que muitas empresas, as grandes empresas mundiais são petrolíferas, das 10 você tem pelo menos 5 grandes empresas globais petrolíferas e não é de interesse porque o produto delas é emissor. Então, assim, e hoje elas ainda têm reservas para 100, 200 anos e os CEOs não ficam mais do que 4 anos e meio, então eles não vão estar aqui, então eles têm que preocupar com o curto prazo, então esse é um dilema, né? E a questão de influência de políticas globais, que é essa discussão que acontece nas COPs todos os anos e que esse ano, vamos ver como que vai ser essa COP que vai acontecer lá na Polônia, mas não tenho muitas expectativas. Eu acho que o ano que vem, sim, vai ser uma COP um pouco mais quente em função de 2015. A gente está ainda a negociação global das questões climáticas, ela passa por políticas governamentais, que é diferente do que a gente falou de empresas. Empresas são mais rápidas. Globais, tudo que a gente fala de políticas de governo são mais difíceis. E é isso, assim, eu agradeço, eu ia cronometrar aqui, eu não sei quanto que eu falei, mas assim, aí abri um pouco para perguntas, eu falei um monte de informações para vocês, mas assim, eu estou aberto assim, a abrir um pouco de conversas, de discussões, para que a gente possa tirar algumas dúvidas e aumentar um pouquinho mais de informações de vocês. Eu vou aqui, tem depois os sites, que é o cdp.net e o cdsb.net, que vocês conseguem acessar tudo isso que eu trouxe para vocês. Esse é um e-mail meu, que como eu estou nesse Between, vocês me acham. E é isso, eu acho que a gente está num momento, eu falo sempre isso, da humanidade aqui no planeta, a gente veio aqui para fazer uma mudança. A gente tem essa oportunidade de fazer essa mudança, porque até hoje a gente não tinha consciência. O primeiro evento ligado às questões climáticas foi em 72. Então a gente está falando de 40 anos. É ainda pequeno. Só que aí eram os ecochatos e os biodesagradáveis que não conseguiam trazer para uma linguagem tão tangível essa questão ambiental. Acho que aí foi evoluindo, o CDP nasceu nessa década passada, no começo desse século, justamente buscando tangibilizar essa discussão de uma forma que você consiga trazer esse mundo econômico-financeiro de resultados, de exploração, para uma outra visão. E aí eu diria que o relato integrado ele vai ser
um passo a mais nesse processo de trazer para a consciência, porque as empresas vão ter que mudar a forma de apresentar. Eu já tive a oportunidade de ler um relatório de sustentabilidade, relatório anual e relatório do Conselho de Administração de uma mesma empresa, que em 30% era a mesma coisa nos três. Eu falei, então não precisa fazer 3, faz 1. E trazer o que acho que é o grande desafio material, que não adianta você trazer 300 páginas, tem que trazer, sei lá, não tem um número ideal, mas assim, o ideal é menos de 100 páginas com consistência para você fazer uma leitura e ver o que é material. Acho que o grande desafio é o que é material para cada negócio, né? Então é um pouco isso. Eu espero que eu consiga ter trazido um pouco desse link do ambiental social para o relato integrado e como que o CDP pode ajudar nesse processo. E aí, se tiver perguntas... Muito obrigado.